Boa noite. Boa noite. Ministro Alexandre de Moraes intima advogados de Jair Bolsonaro para esclarecimentos sobre o descumprimento de medidas cautelares. Sob pena de decretação imediata de prisão do réu. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o governo vai socorrer os setores mais atingidos pelo tarifaço de Donald Trump. O STF acolhe pedido da Advocacia Geral da União para investigar operações suspeitas de compra e venda de dólares no dia do anúncio da taxação. Um avião militar em treinamento cai sobre uma escola em Bangladesh. A família de Preta Gil afirma que o velório vai ser no Teatro Municipal, no Rio. Um estudo em 40 países relaciona o envelhecimento humano a fatores ambientais, sociais e até políticos. O Jornal Nacional está começando. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, intimou agora há pouco os advogados de Jair Bolsonaro a prestar esclarecimentos sobre o descumprimento de medidas cautelares e sob pena de decretação de prisão do réu. Mais cedo, o ministro Moraes já havia reiterado o alcance da medida cautelar que proibiu Bolsonaro de usar redes sociais. O ministro esclareceu num despacho que o conteúdo de entrevistas concedidas por Bolsonaro não pode ser retransmitido nas redes sociais, nem nas dele, nem nas de terceiros. O ministro afirmou, então, que se Bolsonaro se valer de terceiros para burlar essa medida, estará sujeito à prisão. E agora à noite, o ministro intimou, como eu disse, os advogados do ex-presidente. Nós vamos a Brasília, ao vivo, porque o Vladimir Neto tem os detalhes desse fato registrado ainda há pouco. Vladimir, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata. Boa noite a todos. O ex-presidente Jair Bolsonaro usa uma tornozeleira eletrônica desde a última sexta-feira. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que determinasse o uso desse equipamento porque viu risco de uma fuga do ex-presidente, que já é réu por tentativa de golpe de Estado. Por causa do tarifaço imposto por Donald Trump para pressionar aqui o Supremo Tribunal Federal a interromper o julgamento do ex-presidente, Jair Bolsonaro também passou a ser investigado, junto com o filho Eduardo, no inquérito sobre atentado à soberania e obstrução da justiça. E hoje, nas escadas de um salão do Congresso, Bolsonaro exibiu a tornozeleira eletrônica e voltou a falar em humilhação. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo. Peraí, da máxima humilhação. Aqui, uma pessoa você. Calma, galera. Ao silêncio! O que estão fazendo com ele, presidente da República? Só um pouquinho, cabeça. O que vale para mim é a lei de Deus. E agora há pouco, em uma nova decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que nessa mesma data de hoje foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que o réu Jair Messias Bolsonaro exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas sociais. Por isso, o ministro decidiu pedir explicações. O ministro escreveu o seguinte, eu vou ler um trecho. Intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro para, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu. Bonner, Renata. Então, a defesa de Bolsonaro tem até 24 horas para prestar aí os esclarecimentos. Obrigada pelas informações. Vladimir Neto, ao vivo de Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo está elaborando um plano de proteção a empresas brasileiras mais fortemente afetadas pelo tarifaço de Donald Trump. Fernando Haddad deu entrevista à rádio CBN. Ele reforçou que a ordem do presidente Lula é negociar até o último momento em busca de um acordo comercial com os Estados Unidos. O Brasil não vai sair da mesa de negociação. Então nós estamos trabalhando intensamente numa reação dos Estados Unidos às
proposições do Brasil, né? Podemos chegar no dia 1º sem resposta? Esse é um cenário que nós não podemos, nesse momento, desconsiderar. Diante disso, Haddad disse que a equipe econômica prepara um plano de contingência para ajudar os setores que serão mais afetados aqui no Brasil se o tarifaço entrar em vigor. O ministro afirmou ainda que as alternativas devem ser apresentadas nesta semana ao presidente Lula. Nós sabemos das dificuldades, temos completa consciência, setor a setor, já estamos trabalhando a nível de empresa, não mais de setor, para ter a radiografia completa dos efeitos e vamos atuar para minimizar o máximo essa agressão que nós estamos sofrendo, infelizmente com o apoio de algumas pessoas que pensam que estão ajudando o Brasil, mas não estão prejudicando o nosso país. Na maratona de conversas com empresas e setores que podem ser impactados pelo tarifaço, o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, recebeu hoje representantes das Big Techs, Google, Meta e Apple e dos cartões Visa. As empresas americanas disseram a Alckmin que o Brasil é um parceiro importante, que há muito tempo elas investem no país e que pretendem reforçar esses investimentos. No encontro com integrantes da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu, Alckmin ouviu o interesse de acelerar o fechamento do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. O tarifaço tem obrigado empresas brasileiras a buscar alternativas ao mercado americano. Quem vive do comércio sabe, conseguir novos clientes não é tarefa simples. E quando o potencial comprador está em outro país, com regras e hábitos próprios, tudo fica ainda mais difícil. Os números da balança comercial dão a dimensão desse desafio. No primeiro semestre de 2025, 40% das exportações brasileiras foram apenas para 2 destinos, a China e os Estados Unidos. Os produtos alimentícios estão entre os que o Brasil mais vende para os Estados Unidos. No primeiro semestre deste ano, de todas as nossas exportações, os americanos ficaram com quase 8% da carne, 56% do pescado e 16% do café. O economista André Galhardo explica que redirecionar esses produtos requer muita negociação. É muito difícil migrar aquilo que a gente vendia para os Estados Unidos, para um outro país ou uma outra região, porque essa troca comercial internacional entre países é mais do que um relacionamento puramente comercial. É um ato geopolítico. Para vender carne ao Japão, que é um dos maiores mercados para carne bovina, já são mais de 20 anos de negociação. O Japão mandou recentemente comitiva para avaliar o sistema sanitário brasileiro, então as coisas estão andando, mas são literalmente décadas de negociações, etc. O economista Hugo Garbi diz que a busca por novos mercados também esbarra em barreiras culturais. O país mais populoso do mundo, por exemplo, não consome carne bovina. Eu não posso vender carne, por exemplo, na Índia, né? Ou seja, a Índia tem uma questão cultural ali que não consome alguns produtos. O Brasil vem buscando outros mercados de café, né? Como, por exemplo, a Europa. Na Inglaterra consome mais chá, né? França, Itália consome mais café. O asiático ele consome muito mais chá do que o café. Nos últimos anos, o setor aéreo brasileiro até conseguiu novos clientes, mas ainda depende do mercado americano, que no primeiro semestre deste ano absorveu 65% da nossa exportação. Olha, esse setor é um setor técnico, altamente regulado, e é um setor que tem um ciclo de vendas muito longo. Para você negociar uma frota de aviões, às vezes são 5, 6, 7, até 10 anos de negociação, porque é muito dinheiro envolvido. Na opinião de alguns analistas, o país deve usar esse momento para ampliar seus parceiros comerciais e investir no desenvolvimento de produtos estratégicos para a economia do século XXI. É mais uma chance de nós diversificarmos as nossas relações comerciais e isso levará tempo, sim. Mas é muito importante saber onde quer chegar. É hora de começar já pensando em longo prazo, porque da mesma forma que diversificar a sua pauta exportadora, encontrar mercados alternativos aos Estados Unidos leva bastante tempo e esbarra em questões geopolíticas, sanitárias, regulatórias, concorrenciais. No mercado de ações brasileiro, esta foi uma segunda-feira de recuperação. Alta de 0,59% do Ibovespa.
A cotação do dólar comercial caiu para R$ 5,56. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acolheu o pedido da Advocacia Geral da União para a abertura de investigação das movimentações de compra e venda de dólares no dia em que Donald Trump anunciou o tarifaço. Na última sexta-feira, uma reportagem do Jornal Nacional mostrou que, num intervalo de apenas 3 horas, antes e depois do anúncio de Trump, houve quem lucrasse muitos milhões com operações cambiais contra o real. Isso levantou suspeitas de que os beneficiados usaram informação privilegiada, o que é crime. A Casa Branca decidiu excluir repórteres do Wall Street Journal do grupo de imprensa que vai acompanhar a visita de Donald Trump à Escócia essa semana. A porta-voz do presidente disse que o motivo foi a conduta falsa e difamatória do jornal. O Wall Street Journal publicou recentemente uma carta e o desenho de uma figura feminina e os atribuiu a Donald Trump, numa suposta homenagem que ele teria feito ao empresário Jeffrey Epstein. Epstein era acusado de exploração sexual de adolescentes. Ele morreu na prisão e as autoridades afirmaram que foi suicídio. Trump negou a autoria da carta e do desenho e está processando o jornal por difamação. O jornal declarou que confia na veracidade da reportagem e não comentou a exclusão dos repórteres da viagem. O presidente Lula disse hoje que os empresários brasileiros precisam convencer seus clientes nos Estados Unidos também a atuarem contra a chantagem comercial de Donald Trump. Lula participou no Chile de uma reunião de chefes de Estado em defesa da democracia. O grupo começou a ser formado no ano passado por iniciativa de Brasil e Espanha durante a Assembleia Geral da ONU. O chileno Gabriel Boric organizou a reunião de hoje. Além dele e de Lula, participaram os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Uruguai, Yamandu Orsi, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. A discussão envolvia o combate às desigualdades sociais, o enfrentamento da desinformação, a defesa da democracia e a defesa do multilateralismo, a cooperação de vários países para resolver problemas globais. No início da reunião, o chileno Gabriel Boric disse que a ameaça à democracia não se reduz à força militar. Citou a desinformação, os extremismos, o ódio, a corrupção, a concentração de poder e a desigualdade, que abala a confiança no Estado de Direito. O espanhol Pedro Sánchez disse que é preciso enfrentar a concentração de poder das Big Techs e impedir que os algoritmos ameacem a democracia. São eles que direcionam o que o usuário de redes sociais vai ver e ler. O presidente Lula disse que o mundo está vivendo uma ofensiva antidemocrática e que os 5 países estão de acordo sobre a regulamentação das plataformas digitais. Liberdade de expressão. Não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. No fim do mês passado, o Supremo Tribunal Federal ampliou a responsabilidade das redes sociais pelo que publicam. O fortalecimento da democracia voltará a ser discutido em uma reunião paralela durante a Assembleia Geral da ONU em setembro nos Estados Unidos. Um encontro ampliado. Vão participar também os presidentes do México, Honduras e África do Sul. E os primeiros ministros da Grã-Bretanha, Canadá, Austrália e Dinamarca. A guerra comercial promovida pelos Estados Unidos também entrou na discussão de hoje. No início deste mês, o presidente Donald Trump aplicou uma tarifa de 50% sobre as importações de cobre. O minério é o principal item de exportação do Chile. Numa rápida entrevista, o presidente Lula foi perguntado sobre a ofensiva tarifária de Trump contra o Brasil. Eu tenho o Ministério do Exterior trabalhando isso, eu tenho uma pessoa da qualidade do Alckmin trabalhando isso, e tem os empresários que têm que entender que antes dos governos tentarem resolver, os empresários brasileiros precisam conversar com seus contrapartes nos Estados Unidos, porque quem vai sofrer com isso são os próprios empresários. A data prevista para a entrada em vigor das novas tarifas é 1º de agosto. O primeiro-ministro do Japão anunciou que vai permanecer no cargo mesmo depois de ter perdido a maioria no parlamento.
O Partido Liberal Democrático foi o mais votado na eleição de ontem, mas a aliança partidária governista perdeu cadeiras e deixou de ter a maioria na Câmara Alta do Parlamento. Shigeru Ishiba disse que pretende continuar a combater a inflação e negociar as tarifas impostas aos produtos japoneses por Donald Trump. A queda de um avião militar sobre uma escola matou 20 pessoas em Bangladesh. Uma testemunha filmou o prédio em chamas logo depois do acidente. Ali funcionava uma escola de ensino fundamental e ensino médio. Essa região, conhecida como Uttara, fica nos subúrbios da capital de Bangladesh, a cerca de 10 quilômetros do aeroporto. O avião militar que caiu era um modelo F-7 de fabricação chinesa. Segundo o porta-voz das Forças Armadas, o piloto fazia um treinamento de rotina, mas a aeronave apresentou falhas mecânicas após a decolagem, por volta de 1 da tarde, pelo horário local. O porta-voz disse que o piloto tentou desviar de áreas povoadas, mas acabou colidindo com um prédio de 2 andares e morreu na hora. Esse professor conta que no momento do acidente estava buscando os filhos que estudam ali e relata que viu uma bola de fogo e a fumaça depois de ouvir a explosão. Mais de 150 pessoas ficaram feridas, a maioria crianças e adolescentes. Algumas, em estado grave, foram levadas de helicóptero. Na frente do hospital, uma multidão se aglomerou em busca de parentes e informação. Outros, como esse rapaz, levaram plaquinhas e se voluntariaram para a doação de sangue. O governo de Bangladesh abriu uma investigação para apurar detalhes do acidente. E as Forças Armadas, que apontaram falha mecânica, montaram um comitê para acompanhar o acidente. Israel iniciou hoje uma operação militar na faixa de Gaza, numa área que até então servia de refúgio para palestinos deslocados pelo conflito. Foi a primeira vez que tanques israelenses avançaram por Deir al-Bala. Pelo menos 3 pessoas teriam morrido. A cidade, no centro da faixa de Gaza, tinha sido poupada. Havia um cuidado diante de suspeitas de que o grupo terrorista Hamas tenha cativeiros por lá. Parentes agora cobram explicações do governo de Benjamin Netanyahu sobre o risco para os reféns. Ontem, Israel enviou uma ordem de retirada que, segundo a ONU, afetou entre 50 mil e 80 mil pessoas. Um golpe devastador. Foi assim que a ONU descreveu a ordem de deslocamento em massa emitida pelo exército israelense. O secretário-geral se disse consternado com o colapso acelerado das condições em Gaza. Antônio Guterres está especialmente preocupado com a fome. Over the weekend in Gaza. No fim de semana, vimos mais assassinatos de pessoas que buscavam comida. Um ato atroz e desumano, condenou Guterres. Which I utterly condemn. Num comunicado conjunto, 28 países, entre eles Reino Unido, França e Suíça, pediram o fim imediato da guerra e reforçaram. É horrível que mais de 800 palestinos tenham morrido procurando ajuda. Eles disseram que o sofrimento dos civis em Gaza atingiu novos patamares e criticaram a distribuição de ajuda a conta-gotas. O governo israelense disse que o comunicado é desconectado da realidade, que o único responsável pela falta de um acordo para a libertação dos reféns e de um cessar-fogo é o Hamas. O embaixador americano em Israel também criticou a declaração conjunta. Afirmou que o Hamas rejeita todas as propostas e que culpar Israel é irracional. Um ataque da Rússia atingiu o metrô da capital da Ucrânia. Moradores filmaram a estação cheia de poeira e destroços. Dezenas de ucranianos se abrigavam no terminal. Os bombardeios de hoje a Kiev mataram 2 pessoas e feriram 15. A seguir, o traslado do corpo de Preta Gil de Nova York para o funeral no Rio. O aumento da incidência do câncer de intestino entre jovens. O peso de fatores políticos sobre o envelhecimento.
O corpo da cantora Preta Gil vai ser velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Preta Gil estava nos Estados Unidos desde maio. Ela foi em busca de um tratamento ainda experimental contra o câncer. Nos últimos dias, bastante debilitada e com a notícia dos médicos de que já não havia mais o que ser feito, decidiu voltar para casa no Rio. Preta queria se encontrar com amigos e parentes que não puderam visitá-la em Nova York e principalmente com a mãe, Sandra Gadelha. A amiga Carolina Dickmann esteve com Preta nos momentos finais. Ficamos ali com ela, em casa, dando muito amor, muito, muito amor. E ela foi indo desse jeito, assim, cercada de pessoas que ela ama. Preta agora vive através de quem que tem esse amor por ela. Ontem, Preta chegou a embarcar na UTI aérea que a traria de volta, mas passou mal e morreu na ambulância a caminho do hospital. Flora, mulher de Gilberto Gil, e Francisco, filho de Preta, estão em Nova York cuidando dos trâmites para o traslado do corpo. A família terá que cumprir uma série de exigências. Depois da emissão do certificado de óbito americano, o documento é registrado com tradução oficial no Consulado do Brasil em Nova York. As autoridades brasileiras também determinam que o corpo seja embalsamado e ainda a emissão de um laudo sanitário comprovando que a causa da morte não foi doença contagiosa. Todo esse protocolo pode levar alguns dias. Por isso, a família Gil ainda não sabe a data das cerimônias de despedida. O velório será no Teatro Municipal no Rio. Um pedido de Preta, que também manifestou o desejo de ter um cortejo do alto de um trio elétrico, uma das paixões da artista que criou um dos maiores blocos de carnaval do Rio. Gominho, amigo fiel, diz que maior do que a tristeza é o legado que ela deixa. Fico pensando assim que se ela tivesse mais 50 anos de vida, ela viveria com a mesma intensidade, porque ali ela sabia viver. E isso é um grande exemplo assim, que eu tiro para mim, é saber viver com essa verdade, com essa coisa de encarar a vida como ela é. Mas ela tá bem, que eu sei que ela tá bem. Ela tá melhor do que ela tava aqui, certeza absoluta disso. Os médicos têm alertado sobre o aumento dos casos de câncer coloretal entre pessoas com menos de 50 anos. Mais de 45 mil pessoas devem receber o diagnóstico de câncer coloretal no Brasil este ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Também chamado de câncer de intestino, é o terceiro tipo que mais acomete mulheres e homens no Brasil. Fica atrás do câncer de pele não melanoma e dos de mama e de próstata. O número de mortes pela doença está crescendo. Foram pouco mais de 20 mil e ano passado chegou a quase 26 mil. Esse câncer é diagnosticado quando o paciente apresenta tumores na parte do intestino grosso, chamada cólon, no reto, que corresponde ao final do intestino e no ânus. A maior parte das pessoas diagnosticadas com câncer de intestino tem mais de 50 anos. Mas os médicos alertam para um aumento dos casos envolvendo jovens adultos, na casa dos 30, 40 anos. E eles afirmam que estudos em todo o mundo apontam que essa alta está diretamente ligada ao estilo de vida. O médico Paulo Hoff, professor da USP, diz que o aumento nessa faixa etária preocupa. Existem múltiplas razões para que isso possa estar acontecendo. Acreditamos que a obesidade, sedentarismo, o estilo de vida possa ter uma relação. O ideal é você começar a prevenção na sua juventude. Comer bem, frutas, verduras, fibras, evitar os alimentos ultraprocessados, praticar atividade física regularmente. Os médicos explicam que os sintomas no início podem ser silenciosos. Os principais são vestígios de sangue nas fezes, alterações no hábito intestinal, perda de peso e dores abdominais constantes. Os mais jovens costumam negligenciar os primeiros sinais de alerta, diz o médico Virgílio de Souza, do Hospital AC Camargo. Esses sintomas não necessariamente referem ao câncer de intestino, mas a presença desses sintomas, eles devem ser avaliados por uma equipe médica. É que toda a população se conscientize, da importância de procurar atendimento médico caso tenha esses sintomas. Os exames preventivos são a análise de sangue nas fezes e a colonoscopia, quando o médico consegue observar o interior do intestino.
A orientação é começar aos 45 anos, mas para quem tem histórico familiar, a avaliação deve ser antecipada. Quando a doença é descoberta no começo, a chance de cura é alta. Ele é muito curável quando ele é detectado nos seus estágios mais precoces. Então, quando o tumor está localizado, as taxas de cura podem passar de 80%. Um estudo feito em 40 países e com o Brasil entre eles revelou que o envelhecimento da população também é causado por fatores políticos. Os exercícios ajudam a chegar aos 70 voando. Eu, com minhas 7 décadas, eu me considero uma menina de 20 anos, porque eu saio todo dia para fazer a minha ginástica, que ginástica é saúde. Envelhecer era exceção, virou regra. Cada vez mais pessoas vivem por mais tempo. Eu estou sentindo muito bem nessa nova fase da vida, da idade, terceira idade. Já não é mais terceira, acho que a minha já é quarta. Intensidade e bem-estar até o fim. Novas pesquisas, usando novas ferramentas, aproximam a humanidade dessa conquista. A ciência já mostra há muito tempo que a genética e o estilo de vida de cada um têm um papel importantíssimo na qualidade com que nós atravessamos os anos finais das nossas vidas. Mas será que existe uma taxa de envelhecimento coletivo influenciada pelo lugar onde nós nascemos e moramos? A resposta da ciência também é sim. 3 cientistas brasileiros participaram de um estudo internacional publicado na revista Nature Medicine. A inteligência artificial permitiu analisar dados de mais de 160 mil pessoas em 40 países. Parece que a gente, por muito tempo, avaliou muito o impacto, por exemplo, da genética no desenvolvimento de patologias, de doença, de envelhecimento, esqueceu um pouco de avaliar o ambiente que a gente vive. Tudo aquilo que a gente é exposto durante a nossa vida contribui e define como vai ser esse nosso envelhecimento. Desde a poluição do ar até a desigualdade social, muitos fatores contribuem para acelerar o processo de envelhecimento. Esses resultados eram até esperados. A surpresa é que, pela primeira vez, a instabilidade política de um país também aparece como um fator de risco. Tu ter uma instabilidade política causa um estresse crônico, né? É um contexto de de lesão cerebral contínua ao longo de muitos anos, né? A pessoa fica instável, ela fica ansiosa, gera todo um ambiente estressor para ela e isso acaba envelhecendo bem mais rápido. O estudo não faz um ranking de países, mas identifica níveis de envelhecimento de acordo com as regiões. Europeus e asiáticos envelhecem mais lentamente. No Egito e na África do Sul, o processo é mais rápido, com danos maiores à saúde física e mental. O Brasil e a América Latina ficam no meio do caminho. Em termos de Brasil, a educação tem um papel fundamental porque a gente sabe que existe uma desigualdade em níveis de educação muito grande. A mediana de escolaridade de idoso hoje é de 4 anos. E isso é impensável na Europa, nos Estados Unidos, em que se tem um nível de escolaridade muito maior. Com as novas tecnologias, a ciência se aproxima um pouco mais da fórmula ideal do envelhecimento. Sem contradizer aquela dica preciosa que só o brasileiro sabe dar. Você tem que viver. Eu saio, eu danço, eu namoro, eu beijo na boca. Eu faço o que tem que fazer. Não, a verdade é essa. A velhice é isso aí, rapaz. Nesta quinta-feira, agora, daqui 3 dias, vai começar a restituição dos descontos ilegais nos benefícios do INSS. O dinheiro será corrigido pelo IPCA, Índice Oficial de Inflação. Na próxima quinta-feira, recebem os primeiros 400 mil segurados, que aderiram ao acordo do governo para o ressarcimento do dinheiro fraudado. Os pagamentos continuam nos dias úteis seguintes, com pelo menos 100 mil devoluções diárias. Para aderir, o beneficiário precisa entrar com CPF e senha no aplicativo Meu INSS e depois clicar em Consultar Pedidos e em Cumprir Exigência, ler os termos de ressarcimento e em seguida clicar em Aceito Receber e enviar. Ou procurar atendimento na Agência dos Correios,
Quem optar pelo acordo abrirá mão de buscar indenização na justiça. E se já tiver feito isso, terá de desistir do processo. Desde 11 de julho até agora, 800 mil pessoas formalizaram a adesão, de um total de 2 milhões que tiveram descontos indevidos de entidades e associações. O escândalo foi revelado em abril. Segundo investigação da Polícia Federal, os descontos atingiram cifras bilionárias em 2023 e 2024. O INSS reconhece que a adesão ainda está baixa e diz que vai chamar o beneficiário para aceitar o acordo e receber. O prazo para contestar os descontos e aderir ao acordo vai até novembro e pode ser prorrogado. O governo reforçou ainda o alerta para evitar fraudes. A devolução não será feita por Pix nem outro tipo de transferência, por exemplo. O dinheiro vai cair de uma só vez, direto na mesma conta em que o segurado recebe o benefício. A seguir, o impacto das mudanças climáticas nos níveis dos rios da Amazônia. A tecnologia capaz de reconhecer um rosto em segundos está ajudando a polícia do Espírito Santo a encontrar foragidos. Todo mundo que passa perto dessas lentes tem a imagem registrada. Ela vai direto para um sistema da polícia. E aí é feita uma comparação com as fotos que a polícia já tem de pessoas que estão foragidas. Se o rosto da pessoa que passou na rua for o mesmo da foto que está no banco de dados da polícia, uma equipe é acionada e faz a abordagem. Eles se apresentam como policiais, solicitam um documento de identificação, confirma a validade, confirma os dados, se realmente confere, conferido, o mandado é devidamente cumprido. Mesmo se a pessoa estiver com uma fisionomia bem diferente, por exemplo, passou a usar barba, bigode, cortou o cabelo, o sistema consegue identificar. Ela faz uma medição automática, distância dos olhos, de um olho para o outro, de um olho para o nariz, do nariz para a boca, da boca para a orelha. E essas métricas todas geram um numeral, um número grande, chamado algoritmo daquela pessoa. E o sistema, então, compara com outras imagens que tem no banco de dados. E assim, pessoas foragidas há muitos anos estão sendo capturadas. Esse homem, por exemplo, era procurado pela polícia de Alagoas desde 2005 pelo crime de homicídio. Foi preso esse ano, depois de passar perto de uma câmera no Espírito Santo. O sistema começou em novembro do ano passado e com a identificação facial, 250 pessoas foram presas aqui no Espírito Santo. Atualmente são 500 câmeras e o governo do estado pretende instalar mais. As câmeras ficam em prédios públicos, nos terminais rodoviários e dentro dos ônibus. A maioria das prisões até agora é de pessoas procuradas por tráfico de drogas, roubo e homicídio. A ideia é que tenha a maior capilaridade possível, câmeras por todos os lugares, para que realmente seja cada vez mais difícil que um criminoso possa transitar sem ser reconhecido pelas forças de segurança. A Justiça Federal no Amazonas tornou réu o traficante Rubem Dário Vilar, o Colômbia, como mandante das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips em julho de 2022. Segundo a investigação, o traficante mandou matar Bruno porque ele combatia a pesca ilegal no Vale do Javari. Rubem Vilar monitorou o barco em que os dois viajavam e forneceu a munição aos assassinos. Ele está num presídio federal. Os brasileiros que vivem na Amazônia têm sofrido efeitos muito claros das mudanças climáticas, tanto no regime de chuvas quanto nos níveis dos rios da região. Na maior bacia hidrográfica do mundo, fenômenos extremos estão cada vez mais frequentes. São secas mais severas, grandes cheias, recordes de calor. O Rio Negro, que banha Manaus, é monitorado há 123 anos. Das 10 maiores cheias registradas, 7 foram nos últimos 17 anos. A maior até agora, em 2021, quando o nível das águas chegou a 30 metros e 2 centímetros. Os últimos anos têm sido de contrastes acentuados. Depois de 2 das maiores cheias, o rio atingiu os patamares mais baixos já registrados para o período de seca, em 2023 e 2024.
A faixa de areia extensa no Porto de Manaus desapareceu em poucos meses. Este ano, o Rio Negro chegou a ultrapassar a cota de inundação severa de 29 metros. De acordo com André Martinelli, pesquisador em geociências do Serviço Geológico do Brasil, não é só o Rio Negro. Outros importantes rios da região também têm registros mais recentes de quebra de recordes. O que a gente observa é que, apesar dessa não coincidência de tempo, em cada uma dessas bacias você vê recordes sendo batidos. Japurá, Juruá, Purus, Solimões, Negro, em épocas diferentes, mas em todas. Os pesquisadores já perceberam que, além dos intervalos menores entre os recordes, crescem as distâncias entre as mínimas e as máximas dos rios, o que pode ser uma tendência para os próximos anos. E isso causa impacto maior à população. Renato Sena, pesquisador há 39 anos do Instituto de Pesquisas da Amazônia, afirma que os rios sofrem os efeitos das mudanças do clima. É uma mudança climática perceptível no regime de chuvas da nossa região. Esse processo, para ser modificado, seja ele naturalmente, seja ele por ações humanas, vão levar décadas, talvez até centenas de anos para a gente conseguir voltar ao padrão que a gente estaria anteriormente. É algo que ainda precisa de estudo. A gente precisa agora debruçar e investir em pesquisa e desenvolvimento de ações para minimizar esses impactos. A Jaqueline Brasil é quem traz a previsão do tempo para amanhã para a gente. Oi, Jaqueline, boa noite para você. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite para você. Amanhã deve chover em poucas áreas, do norte do Amazonas até o litoral do Maranhão e de Alagoas até o sul da Bahia. O tempo vai permanecer firme em quase todo o país e, dependendo da região, com ar muito seco. O aviso vale para a área em amarelo, do Paraná ao Pará, mas principalmente onde está laranja, da divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso até o Ceará. O índice de umidade pode ficar abaixo dos 20%, bem distante do ideal para a nossa saúde, que é de 60%. Previsão de tarde seca e quente em Cuiabá, Teresina, Palmas e Goiânia, com máximas de 35, 34 e 30 graus. Vai fazer calor também em Macapá, Boa Vista, Recife, Salvador, temperaturas de 27 a 31 graus com chance de chuva isolada. Já no Centro-Sul, o destaque será o frio logo cedo. Mínimas de 8 a 11 graus em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. 13 e 14 em São Paulo e no Rio. Essas baixas temperaturas vão favorecer a formação de nevoeiro, atrapalhando a visibilidade. O fenômeno comum no inverno se forma porque, com a ausência de nuvens, todo o calor recebido ao longo do dia se perde. Entre a noite e madrugada, esfria muito. O vapor que está na superfície rapidamente se transforma em neblina, que poderá atingir a área em azul claro, do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. À tarde, o sol aparece e esquenta mais. No Rio e em São Paulo, com máximas de 29 e 26 graus. Em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, termômetros devem ficar de 21 a 23 graus. Nessa semana, duas frentes frias devem avançar pelo sul e sudeste, mas não vão trazer muita chuva, e sim ar frio. Por isso, as temperaturas vão variar bastante em São Paulo, com máximas de 20 a 23 graus de quarta a sexta, e já no sábado deve fazer 28. No Rio, termômetros vão marcar de 24 a 30 graus. Em Curitiba e em Porto Alegre, vai fazer frio a semana toda. Mínimas de 9 a 15 e máximas que não vão passar muito dos 20 graus. Renata, Bonner. Obrigado, Jaqueline. A seguir, 2 jogadores respondem com gols às críticas no Brasileirão. Na rodada do Brasileirão concluída ontem, 2 jogadores responderam às críticas que vinham recebendo, marcando gols e em clássicos. Este é um gesto que no futebol pode ser usado tanto para parabenizar alguém quanto para fazer as pazes com essa mesma pessoa. Aí, Pedro, tem que ficar no Flamengo, cara. A gente te ama. E é isso, fazer gol tá perdoado de qualquer coisa. Pedro é o atacante do Flamengo.
Jogador revelado pelo Fluminense, ele não marcava gols desde 21 de maio. Passou 6 jogos em branco. Estava voltando ao time depois de 2 partidas afastado. O técnico Felipe Luiz tinha decidido tirar o jogador da equipe por falta de disciplina nos treinamentos. E deixou isso bem claro na época. E a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. Parte da torcida ficou contra o jogador. Pronunciamento do Felipe Luiz, a torcida ficou com um pé atrás. Pedro explicou que estava chateado por causa da notícia de que um dirigente do Flamengo estaria disposto a vendê-lo. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo. Ontem, contra o Fluminense, o 0-0 persistia no placar. No segundo tempo, Pedro, que havia começado na reserva, foi chamado. Em campo, surgiu rápido junto à trave para fazer o gol da vitória do Flamengo. O time continua na cola do líder Cruzeiro. O treinador aplaudiu longamente. Sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. Na comemoração, Pedro beijou o escudo e depois exibiu as feridas. Eu acredito que não precisava me exporem da maneira que foi feita. O que é feito internamente, acho que se trata internamente também. E espero que juntos, como foi falado, a gente possa conquistar grandes coisas esse ano. E aqui no Maracanã, Pedro voltou a ser aplaudido pelos torcedores. A rodada do Brasileirão foi marcada por jogadores que se reinventaram após momentos difíceis. Como o Luciano do São Paulo. Em 5 anos de clube, já foi titular absoluto e reserva criticado pela torcida. Ele já representou muito, né, para a nossa torcida, mas também teve aqueles momentos também que deixou a desejar um pouco, mas a gente sabe do potencial dele, né? O camisa 10 fez os 2 gols no Morumbi no clássico contra o Corinthians. E o São Paulo se afastou da zona de rebaixamento. Agradecer o apoio da torcida que sempre me apoia. Tem uns que criticam, eu também entendo. Eu não vou estar bem sempre. Com esses 2 gols que ele fez aí, fez as pazes com a torcida. Os atacantes podem até distribuir presentes para aquecer os corações de um ou outro. Mas para agradar uma torcida inteira de uma vez, não tem jeito. É só com gol. Olha, hoje, depois de tela quente, a conversa com o Bial vai começar bem mais cedo, porque tem uma homenagem para Preta Gil. Tem momentos marcantes da carreira dela, tem uma entrevista de agosto do ano passado e uma apresentação muito emocionante ao lado da madrinha Gal Costa, que foi exibida em 2017. Depois da conversa do Bial, tem Jornal da Noite. Boa noite, até amanhã.